Alô pessoal, professor Alexandre, estamos juntos para mais uma aula de História. Para quem não conhece o canal, nosso canal é o canal Professor Alex. Tema de hoje de História, absolutismo e mercantilismo. Temos aqui o QR Code, para você conseguir entrar no canal aí, reproduzir de uma maneira mais rápida e entrar no canal e enfim, esse canal, o nosso canal do professor Alexandre, professor Alex, ele tem as aulas de geografia que nós vamos continuar hoje. Temos também aulas de geografia, então história, geografia e 3 temas voltados para a parte de empresas, empreendedorismo, enfim, que é a administração de empresas, logística e tecnologia da informação. Ok? E temos também as entrevistas. Então, o canal é bem complexo, bem amplo, então dê uma olhada lá, dê uma olhada nas playlists, está tudo separadinho, não tem... Então, dê uma explorada aí no canal. Bom, o tema de hoje, então, absolutismo e mercantilismo, nós faremos um apanhado de todo esse processo, do absolutismo, do mercantilismo, também a formação do Estado moderno, que foi todo esse processo aí, que foi do século XI ao século XV, e falaremos um pouco, de uma forma bem resumida, da monarquia inglesa, falaremos também um pouco da monarquia francesa e falaremos um pouco também da formação de Espanha e Portugal, que também é importante para essa aula, e vamos também destacar o absolutismo e o mercantilismo, falar de alguns teóricos, enfim. Então, tentaremos fazer tudo isso numa aula só. Confesso que é bastante conteúdo, mas vamos tentar, de uma forma resumida, fazer aqui hoje um apanhado geral sobre tudo isso que eu mencionei. Então, vamos lá. O primeiro que vamos comentar é o fortalecimento dos reis. Então, todo esse processo na Europa, houve ali o processo do fortalecimento. Então, crescimento das cidades, então, como eu disse, vai do século XI até mais ou menos o século XV. Então, fortalecimento do crescimento das cidades, comércio, a presença da burguesia e também da nobreza, dos camponeses, que eu acabei descrevendo aqui. O exército era forte porque o exército para o rei era uma grande força, porque ele era assalariado, e tudo isso também, muito importante, foi o processo, vocês podem aí fazer suas pesquisas no Google, o processo do Estado moderno, a criação do Estado moderno. Então foi o fortalecimento gradual desse poder dos reis, então criou esse Estado moderno. E importante, nós tentaremos ver nessa aula, que cada país da Europa teve seu processo, seu tempo diferente, seu ritmo, enfim, formação, teve os processos ali diferentes. Vamos só, antes da gente continuar, vamos rapidinho passar aqui por algumas coisas rapidinhas. Então, por exemplo, esse surgimento aqui dos famosos burgueses, esse grupo social. Então, para você que não sabe, na verdade eram mercadores, eram ali que trabalhavam em mercados, os comerciantes e também artesãos. Então, eles queriam ali ter vamos dizer assim, essa parceria com a monarquia, para o sucesso dos próprios negócios, na verdade. Então, apoiaram ali, tinham ali doações, empréstimos, o rei também favorecia alguns ali com leis específicas ali para proteger o comércio, dentre outras coisas ali,
que tinham ali também cargos, tinha todo um jogo de interesse, infelizmente não muito diferente do que acontece hoje, infelizmente, ok? E a nobreza, na verdade, eram os nobres, então você tinha ali, aproximavam ali do reino para receber pensões, postos no exército real, por exemplo. Então tudo também era de um jogo de interesse. Então você tinha a burguesia, tinha a nobreza e tinha os camponeses também. E os camponeses ali, eles tinham aquela... passavam também a ver o rei ali com alguém capaz de protegê-lo contra os abusos, no caso dos nobres. Então todo um processo ali, uma coisa ligando na outra, então houve o fortalecimento do rei. Na monarquia inglesa, o rei Guilherme, ele tinha ali o juramento, todos os súditos tinham o juramento de fidelidade a ele, né, ao rei Guilherme I. Então você tinha ali várias conquistas que foi liderada pelo Guilherme, por isso que foi o conquistador, né? Quem quiser aproveitar, faça uma consulta nesse item aqui, que essa foto aqui representa, que é a tapeçaria de Bauwes, que é uma obra de 70 metros de comprimento, que descreve 58 cenas da conquista da Inglaterra pelos normandos, liderados por Guilherme. Então houve bastante conquista nessa parte do rei Guilherme, teve o rei Henrique também, o Ricardo. Interessante aqui que o rei Ricardo, muitos filmes acabam destacando o Ricardo, era o Ricardo Coração de Leão, não sei se você já ouviu em algum filme. Então ele era muito guerreiro, então ele passou muita parte do tempo do reinado dele lutando em cruzadas. Aí, no caso, o irmão dele, que foi o sucessor dele, que foi o João Sem Terra, por que ele teve esse nome, né, João Sem Terra? Porque ele perdeu boa parte das terras que a Inglaterra conquistou. E teve também para fechar o Henrique III. O Henrique III, ele no caso, tinha uma carta, né, que era como se fosse um juramento que era feito ali no reinado, e esse Henrique III ele desrespeitou essa carta, então ele tinha ali a criação de novos impostos, né, e houve revolta da nobreza, a burguesia também ficou contra, então infelizmente, é muito legal você conhecer a história, isso eu passo para os alunos, então estou passando para você aqui nas nossas aulas do YouTube. É muito legal você saber o que aconteceu e tentar trazer esse vínculo com o presente. E nós vemos que, infelizmente, isso não muda muito até hoje, nos dias atuais, tem esse processo de interesse. Então, esse é o objetivo de vocês compararem o que acontecia, como que são os governos dos países, né, do Brasil, os países no momento, e fazer essa comparação aí. E a monarquia francesa, eu trouxe o Felipe, o Luís IX e o Felipe também, o Felipe IV. Então eles também foram ali personagens da monarquia francesa, um pouco diferente da inglesa ali, que foi em épocas diferentes, né? Então não fugindo muito daquele padrão, conquistava feudos, né, casava com pessoas por interesse ali, comprando terras de nobres, aumentando o exército, né? Enfim. Então houve todo aquele processo ali, estabelecimento de moeda única, todo o processo também de centralização política, impostos, então houve todos esses processos, essas combinações de fatores entre a monarquia francesa e a monarquia inglesa.
Bom, guerras que fortaleceram o rei. Então, duas importantes guerras também colaboraram para essa centralização da política na Europa. Então, a guerra dos 100 anos, no caso, ela enfraqueceu a nobreza, pois muitos nobres morreram nesse conflito. E teve também as guerras religiosas. Então, vamos destacar a Guerra dos 100 Anos e também as guerras religiosas. As guerras de religião eram, na verdade, vários conflitos que existiam ali armados entre católicos e o braço calvinista ali vamos pegar, por exemplo, na França, que era o braço do segmento protestante, né, que iam ali contra a Igreja Católica. Então, no caso, grandes famílias de nobres resultaram em episódios sangrentos. Então, houve várias coisas ali, ordenação de matança de protestantes. Então, teve bastante coisa ali, né? Muito em cima da liberdade religiosa. Então, que na França, em 1589, né, no caso ali, chegaram ao fim, né? Então, na França, as guerras entre católicos e protestantes chegaram ao fim no reinado do Henrique IV. Que eu acabei não escrevendo aqui no slide, mas vale a pena aí tomar nota, né? Que ao assumir o trono em 1589, ele renunciou no caso, a esse segmento protestante e acabou ali tendo vamos dizer, declarada uma liberdade de culto, todo esse processo. Bom, chegamos ao absolutismo. O que era o absolutismo, na verdade? Era a concentração do poder na mão do rei, o aperfeiçoamento da imprensa. Aí também, interessante que dentro disso teve a reforma protestante, que nós falamos no anterior, e teve também uma coisa assim bem chata mesmo, que era também a famosa política da caça às bruxas, né? Então, o absolutismo, na verdade, ele era um regime político que se desenvolveu na Europa, né, entre o século XV e até mais ou menos o XVIII, e teve, portanto, cada período, cada parte da Europa foi de uma maneira. A imprensa ela melhorou o sistema de comunicação em toda a extensão do reino, aumentando, por incrível que pareça, aí, uma observação importante, o poder do rei sobre os súditos com a imprensa. Teve a reforma protestante, ela enfraqueceu o poder universal do Papa. Então o Papa ele tinha um papel importante no governo, então acabou enfraquecendo esse poder universal do Papa e fortaleceu o poder do rei, né, automaticamente. E para fechar essa política de caça às bruxas, no caso, ela foi aplicada contra as populações camponesas. Inicialmente os reis espalhavam o pânico no campo, acusando os camponeses, sobretudo mulheres, de praticarem a famosa feitiçaria. Então, na desculpa de combatê-los, os reis condenavam essas pessoas à morte. E quase sempre essa morte era na fogueira. Então, um processo bem sádico aí, né? Então, essa política de caça às bruxas aí, houve esse processo aí bem marcante. E o absolutismo ele teve ali os teóricos, né? Quem escreveu sobre, acompanhava, né? Eu trouxe o Thomas e o Jacques, né? E também uma observação aqui do rei, o rei Luís XIV, que foi considerado o maior absolutista pelo tempo que ele ficou no poder, tudo era centralizado nele, né? O Estado era ele, então teve isso aí que aconteceu, né?
O Thomas Hobbes, ele tinha aquela teoria que os homens viviam no estado natural, então ele tinha também a teoria, toda a liberdade a favor de um único senhor, então, que seria o rei, né? E outra frase famosa dele, que eu estou me lembrando aqui, foram os próprios seres humanos que entregaram o poder ao rei, então, toda aquela teoria mesmo favorecendo o absolutismo. O Jacques, ele tinha ali toda a política apoiada na Bíblia, né? E aquela coisa que todos os governos absolutistas tinham, que o poder era dado ao rei, que era representante de Deus na terra, então, a teoria divina dos reis e a traição ao rei era a famosa condenação da lesa majestade. Quem quiser consultar no Google aí, lesa com S, tracinho, majestade, que era o processo da traição, né? Então, contra o rei. E o que eu já falei, o rei Luís, que foi o maior absolutista, né? Por quê? Porque ele reinou 54 anos. Então, o rei Luís XIV, ele foi o rei, ele reinou por 54 anos. E o que é importante tomar nota do rei Luís? Esse rei Luís, ele era também chamado Rei Sol. Ele reinou por 54 anos, como eu já disse, né? E ele julgava e punia, né? Dava ordem, fiscalizava a execução, né? No caso, foi um rei francês, né? Acabei não falando aqui. Então ele agia de acordo com suas próprias definições. Ele julgava, ele punia. E ele tem uma frase muito famosa: o Estado sou eu. Então, bem complexo mesmo, bem complexo, né? Que tinha na época ali, então, alguns teóricos que eu trouxe nesse slide, e também esse rei especificamente, que vale a pena. O mercantilismo, gente, chegamos no mercantilismo. O mercantilismo, ele tinha o metalismo, que era aquele processo do acúmulo de ouro, pedras preciosas, de fazer com que a nação fosse mais rica, né? Com ouro, prata, enfim. Tinha a balança comercial também, que era uma outra teoria do mercantilismo, que era aquele processo de você exportar mais, né, do que importar. Então você fazia o país, a nação ser mais rica. Tinha também o protecionismo, que era a parte da proteção ao seu mercado nacional, contra, por exemplo, ocorrências e também a ocorrência de estrangeiros, né, com aquela concorrência que existia. E também tinha a parte da exclusividade colonial, que as colônias tinham que comprar, né, com o país ali, com a metrópole, que era o país ali, europeu. Então, por exemplo, uma América espanhola, por exemplo, né, tinha que fazer o comércio dela somente com a Espanha, por exemplo, né, porque era colônia. Então tinha todo esse tempo. E a última linha aqui que eu trouxe, que variou muito, né? Cada parte da Europa foi um tempo, foi um espaço diferente. Ok? Bom, e para fechar, gente, agora, para a gente fechar mesmo aqui, vamos falar das monarquias ibéricas. Então, como foi, né? Porque foi bem interessante a formação da Espanha e de Portugal. Então, toda a monarquia portuguesa quanto a espanhola se formaram durante luta dos cristãos para expulsar os árabes muçulmanos dessa península, né, da Península Ibérica. E essas lutas, eu acabei me escrevendo aí nesse slide, eram chamadas de reconquista, que era na verdade para reconquistar essas terras perdidas pelos árabes ali. E aí teve
os reinos específicos ali, que no caso pertenciam ali a essa península. Aí tinha a parte árabe, que já existia. Então vamos fazer um passo a passo aqui rapidinho. Então no século XI, então a região, né, pessoal, esse slide aqui, né, presta bastante atenção, era onde é a Espanha e Portugal. Então tinha a parte aqui que pertencia, tinha domínio muçulmano, né, dos árabes, e você tinha ali o reinado Leão, Costela, as monarquias, né, Navarra e Aragão. Então tinha esses reinos aí. Leão, Castela, Navarra e Aragão. No século XII já houve ali essa divisãozinha aqui, né, que foi criada que aconteceu no início, né, de Portugal, ok? Então, por exemplo, ali todo esse processo de conquista que ocorreu, né? Então houve ali a recompensa, né, por causa da participação das lutas contra árabes, né? Então o rei Leão, por exemplo, né, no caso aqui, ele forneceu aqui uma faixa de terra, que foi criado primeiro o condado portucalense, que depois virou ali uma parte de Portugal. Aí teve no século XIII, né, já o Portugal, depois quando foi retomado essa outra parte aqui. Aí depois, no século XV, Portugal já está formado e Espanha se inicia o seu processo. Na formação de Portugal, teve o Henrique de Borgonha, que lutou ali contra os árabes, acabei já falando no slide anterior, e o Afonso Henriques, que na verdade era o filho dele herdeiro, né, que continuou combatendo os árabes e conquistando novas terras. Então foi criado em 1139 o reino de Portugal, okay? Primeiro teve o nome de um condado, depois virou Portugal, né? E depois teve em 1249 houve a incorporação das terras na região sul de Algarve. Aí gerou o que hoje é Portugal. Ok? Então foi ali de 1147, 1139 na verdade, a 1249, um período inteiro ali, 10 anos ali de mais ou menos, né, de combates ali existentes, e foi criado pelo menos Portugal foi dessa forma. E a Espanha já foi um pouquinho mais à frente, 1469 a 1492. Houve ali o casamento, né, dos reis de Aragão e Castela. Então houve o Fernando e a Isabel se casaram, uniram as terras, ok? Então aqui, ó, esse reinado aqui, né, com o outro reinado aqui da Castela foram uniram as terras. Depois, mais para frente, eles conquistaram também Granada, né? Depois também essa outra parte aqui que foi Navarra, e foram ali unindo terras, e aí gerou o que hoje é a Espanha. Então foi assim que houve a formação. Então, 1469 a 1492. Agora isso foi a Espanha. Agora Portugal foi de 1139 a mais ou menos 1249. Então a formação foi um pouco antes, ok? Dentro da Península Ibérica, dentro dessa parte
da formação dessas monarquias aí, Espanha e Portugal, especificamente, né? Portugal é importante para a gente, que foi quem colonizou primeiro aí o Brasil. Bom, é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Obrigado a todos. Se inscreva no canal, assista os outros temas, né? As entrevistas, outras aulas e tamo junto aí. Fique com Deus, fique na paz e até o próximo vídeo.